Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal. Sim, ele ainda existe. E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo que foi pedido para mim lá no Instagram pela Ariel Borges. Inclusive, eu vou falar para vocês sempre me acompanhar no Instagram, porque lá vocês conseguem acompanhar tudo em tempo real. O vídeo que a Ariel me pediu é muito interessante, porque se você perdeu assim, os últimos vídeos que eu postei aqui, eu tô fazendo um mestrado na Irlanda. E eu tô no último semestre do mestrado, então eu achei que tem tudo a ver eu falar sobre isso aqui hoje nesse vídeo, que ela me pediu pra falar sobre os pontos positivos e negativos do mestrado. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, espero que vocês gostem. Pra contextualizar, o meu mestrado é um mestrado full-time na Newer Galway, que é uma das melhores universidades da Irlanda, mas ela não é em Dublin, ela é em Galway, of course. E o meu mestrado é um mestrado em marketing digital. Então, esse feedback de pontos negativos e positivos é baseado na minha experiência no meu mestrado, ok? Ok, beleza. Então, vamos lá. Começando pelos pontos positivos. Primeiro ponto positivo. O nível de conhecimento que você vai adquirir é surreal. É um período curto e intenso, mas é surreal a quantidade de coisas que você aprende. E por eu estar fazendo um trabalho part-time, muitas das coisas que eu fui aprendendo, já fui colocando em prática e fui colocando coisas, levando assim para outro nível, sabe? Então, se você tem interesse em trabalhar com a área de marketing digital e tem interesse em fazer um mestrado, eu super recomendo, assim, vai levar o seu conhecimento para um outro nível. Ainda mais se você é uma pessoa que não tinha essa formação acadêmica. No meu caso, eu tinha só experiência profissional, mas eu não era formada em marketing. Que é um outro ponto positivo que eu marquei aqui na minha lista, que é você pode entrar nesse mestrado sem ter formação acadêmica em marketing. Então, por exemplo, eles levam em consideração muitos fatores, que é um ponto positivo que eu vejo aqui em questão de conhecimento acadêmico. Não é tanto igual no Brasil. Então aqui eles levam muito em consideração a sua carta de motivação, suas cartas de recomendação, o seu CV para ver a sua experiência. Então é muito mais do que você tirar uma nota numa prova. Mas como eu não tinha essa formação, esse curso ele exige que você recebe uma pre-offer, uma oferta, e aí você tem que passar numa provinha que eles te mandam, você faz online mesmo a prova, para você receber um full offer, uma oferta final. Mas é bem tranquilo fazer essa prova, eles te dão um livro um mês antes, você dá uma lida nesse livro, estuda, depois envia as suas respostas, é bem tranquilo. E eu já vou pedir desculpa aqui no meio desse vídeo por antecedência, por se tiver tendo barulho, eu tô tentando focar aqui no microfone, mas eu tenho 2 vizinhos fazendo obra e tá com alerta laranja, então tá ventando de um jeito que vocês não têm noção. Só que eu sempre fico deixando o vídeo pra amanhã, pra ver se fica melhor, e aí acaba não rolando. Então vão assim mesmo, e espero que vocês me perdoem pelos barulhos. Outra coisa que é um ponto super positivo pra mim, que é essa possibilidade de morar no interior, que eu amo Galway, eu já falo isso assim 1 milhão de vezes. E o campus é a coisa mais linda que vocês vão ver na vida de vocês. Eu estudei numa faculdade pública no Brasil, que foi na UEG, e o campus da UEG é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Mas tem muitos pontos positivos. O campus, além dele ser enorme, tem gente de todas as áreas ali. Ele é bem na beiradinha do rio, então é um dos meus lugares favoritos da cidade, assim. Aquele campus já era, assim, um dos meus lugares favoritos antes mesmo de eu cogitar a hipótese de estar estudando lá. Então, assim, é um ponto positivo, sim, você conseguir chegar lá a pé, fazer tudo a pé ou de bicicleta e estar em contato, assim, com a natureza dentro do campus. E tem prédios de tudo quanto é época, assim, sabe? É bem heterogêneo a arquitetura do campus e é muito, muito bacana. Então, é um ponto positivo, sim. E o acesso que você tem, né? Até a própria biblioteca que ela tem. Ela é gigantesca e ela tem a física e a online. Eu, particularmente, nunca fui muito acostumada ao uso de biblioteca. Então, quando eu preciso de alguma coisa muito específica, eu tento usar a biblioteca virtual, que é quem é aluno tem acesso. E também, eu fui lá umas 2, 3 vezes só estudar dentro da biblioteca. Mas é um ponto positivo, sim. É só porque eu nunca tive esse hábito, então eu não entrei muito nessa vibe. Mas muita gente do meu curso mora naquela biblioteca. Outra coisa, que é um ponto super positivo e é uma pergunta recorrente para quem me pergunta sobre o meu mestrado, é se é um curso atualizado, se os professores são atualizados, se as matérias são atualizadas. Porque às vezes tem um pouco essa pegada, tipo, um curso acadêmico, ele é meio arcaico, ainda mais para marketing digital, será que funciona, não funciona?
o meu curso é extremamente atualizado. Os meus professores, metade deles atuantes no mercado de trabalho, presidente de empresa, assim, é muito, muito, muito atualizado. Um outro ponto positivo também é porque durante o curso eles acabam colocando dentro das suas... Para você tirar algumas notas, você tem que tirar alguns certificados profissionais que são super valiosos para o seu currículo. Então, eles não só te preparam, mas eles te capacitam, mas eles também te fazem que você tire esses certificados e essas coisas para tá mais preparado para o mercado de trabalho mesmo, e a coisa é super atual. Então eu tenho certificado do HubSpot, tenho certificado do Google, e era tudo coisa que eu queria fazer antes, mas sei lá, deixava para depois, não amarrava tempo. E dentro do mestrado eles te colocam para tirar certificados para garantir que você vai ser um profissional que vai sair dali totalmente atualizado. E além disso, eles te ensinam um pouco, assim, teorias de marketing, que são teorias que você pode usar para marketing no geral, não precisa ser só o digital, e te apresentam coisas relacionadas ao mundo digital. Então, por isso que eu acho que é um mestrado super atual, com informações super atualizadas. Outro ponto positivo é o corpo docente, assim, os professores, diretores, auxiliares, assim, eles são sempre muito disponíveis para te responder. E no começo eu ficava assim, como que isso ia funcionar? Porque é meio burocrático, mas eu vou falar na parte de pontos negativos. Mas assim, toda vez que você precisa mandar um e-mail, ir até o escritório, eu já mandei e-mail para um professor, ela me ligar na mesma hora, assim, no meu telefone, tipo, acabei de receber o seu e-mail, como que eu posso te ajudar e tal. Então, assim, eles são super prestativos, eles estão realmente ali para te ajudar, independente de qual seja o seu problema, sabe? Então é um ponto super positivo que eu achei, ainda mais que eu sempre fui uma pessoa que sempre fui mais próxima dos meus professores, porque eu sempre achei que aquelas pessoas eram pessoas incríveis, assim, que não estavam ali só com conhecimento, elas eram pessoas que tinham uma jornada de vida, de carreira incrível. Então eu sempre fui muito próxima dos meus professores, assim, a vida toda. Eu sempre tive uns professores favoritos, eu sempre fui muito próxima deles, e isso acontece aqui também, eles são super atenciosos e te ajudam no que você precisar. Então é um ponto que eu acho super positivo. E o último ponto positivo que eu consegui listar aqui pra fazer esse vídeo é que esse mestrado que eu tô fazendo é um mestrado full time de 1 ano. E eu vou terminar agora em julho, mas assim, é sofrido, é difícil, assim, muito choro, muita lágrima, muita vontade de desistir, mas não trocaria, faria tudo de novo. O conhecimento que você sai dali é muito além do conhecimento acadêmico. Você aprende sobre lidar com relações interculturais, você aprende a evoluir como ser humano, você aprende a se valorizar como pessoa e profissional. Assim, é surreal, assim, eu realmente recomendo. É um aprendizado muito além do que os módulos que você vai fazer, disciplinas e os assignments que você vai ter. Além de que um outro fator positivo também é o contato que você tem com empresas. Gente, eu saí de Goiânia, sabe? Nunca na minha vida eu pensei que ia ter um diretor de Google, LinkedIn, Smart Bear, um monte de companhia sentada na minha frente à disposição. Tive palestra com o Google, sabe? Um workshop que foi feito só pra gente. Não era tipo um aulão pra 1000 pessoas, não. Foi organizado pra minha turma. Eles vieram de Dublin, porque o escritório do Google aqui é em Dublin, pra falar com a gente, pra ouvir a gente, pra dar dica de coisa super atualizada, de coisa que ainda nem foi divulgada, assim, abertamente pro mercado. E assim, nunca na minha vida eu achei que eu ia ter esse tipo de oportunidade. Então, assim, quando esse tipo de coisa acontece, quando eu penso, né, vale cada centavo que eu coloquei nisso daqui. Porque são oportunidades únicas, na minha opinião. Então, esses foram os pontos positivos que eu consegui listar para esse vídeo hoje. Com certeza devem haver mais, mas foram só esses que eu consegui listar. E aí vocês podem me perguntar mais coisas nos comentários também. Vamos agora para o lado negro da força. Vamos falar um pouco sobre os pontos negativos. Aqui eu não vou falar apenas sobre pontos negativos, mas eu vou falar sobre pontos negativos e sobre dificuldades pessoais que eu tive nesse processo, tá? Primeiro ponto negativo é que é um mestrado muito caro. Se você é uma pessoa que não tem passaporte europeu, como eu, é muito, muito, muito caro. Eu tive que fazer 3 tipos de planejamento e o último que deu certo, assim, quase que não deu certo,
Vou ficar muito tempo pagando ainda esse mestrado. Eu fiz um empréstimo estudantil pra conseguir fazer, porque um monte de coisa que eu tentei não deu certo e eu queria muito fazer. E era, tipo, minha última chance, porque, né, eu já contei pra vocês, meu IELTS eu vencei, então... não arrependo de ter feito isso, mas é uma coisa que é um ponto negativo sim, que é o que torna ele um pouco inacessível pra uma boa parcela das pessoas, assim, principalmente brasileiros. Ainda mais com o euro, com o preço que tá, então assim... Tem que ser muito planejado sim, porque não é barato. Outro ponto negativo é que é difícil conseguir bolsa. A Irlanda não tem esse costume da questão da bolsa. Tem algumas bolsas, mas elas não são bolsas que vão cobrir o valor total. Vocês podem olhar dentro do site da universidade, que lá eles conseguem listar essas bolsas para vocês. Mas para brasileiro não tem muita opção. Então, esse é o principal ponto negativo que eu acho do mestrado. Agora eu vou falar sobre umas coisas que eu tive um pouco de dificuldade. Uma das coisas que eu tive dificuldade foi me adaptar ao sistema de ensino. O sistema de ensino ele é diferente, ele é totalmente diferente. O jeito que você é avaliado, as suas notas, como que você faz prova é muito diferente. E é uma coisa que a gente tem que se adaptar, porque a gente é muito acostumado com o que é no Brasil. E aí a minha dificuldade é que eu era a única brasileira numa sala gigantesca, eu não conhecia mais ninguém de brasileiro ali, e eu não tinha muito com quem perguntar, então eu tinha que me virar e aí chamava os meus amigos irlandeses e pedia pra eles me explicar como que funcionava, porque é muito diferente. As provas também, eu só tive que fazer provas uma vez. A segunda, por causa do coronavírus, foi provas alternativas, então foi diferente o processo, mas as primeiras prova, você entra numa sala tipo um vestibular. Você entra ali, enfileirado, 1000 pessoas, só a caneta e um documento, sem celular. Eles te dão 5 perguntas, você escolhe 3 e responde. Você tem que responder, tipo, 3 páginas escrito à mão. Cada resposta, por exemplo, assim, uma média. Então, assim, são respostas longas, complexas, assim, é bem tenso. E eu não sou uma pessoa que gosta de prova, então, assim, foi muito estressante pra mim, mas foi uma vitória enorme. Eu consegui fazer essa prova, passei em todas as provas, tranquilo. Mas, sim, foram 3 semanas muito estressantes. E eles têm esse negócio aqui que chama Study Week. Uma semana... Você termina as aulas, você tem uma semana antes das provas começarem, que é Study Week, que é pra você estudar para suas provas, que também é diferente do que a gente não tem no Brasil. Então, o sistema de ensino é diferente, então você vai aprendendo, tipo, não precisa ficar desesperado antes de começar, mas é uma coisa que você precisa ter em mente, que é diferente e que você pode ter um pouquinho de dificuldade. Outro ponto que eu tive dificuldade foi um pouco dessa... O meu mestrado, ele teve... muito aluno internacional, assim. A maioria, aluno internacional. E eu era a única brasileira. E o que acontece? As pessoas da mesma cultura, elas acabaram stick together, ficando juntinhas em grupinhos. E eu não tinha como fazer isso. E aí, às vezes, o que acontecia era a pessoa não falar inglês, falar no idioma dela, e aí eu ficava ali boiando. Inclusive, se você tiver... Isso acontece muito em escola de inglês. O pessoal fica falando português na aula. Não faça isso. Isso não é legal. E aí... tive um pouco dessas dificuldades, sabe? De lidar com pessoas de culturas muito diferentes. Por mais que eu estivesse no mestrado, não no mestrado, na Irlanda há muito tempo, já estava lidando com isso um pouco. No mestrado teve hora que isso era bem pesado e me estressava bastante, mas também é um aprendizado. Mas é uma coisa que você precisa ter em mente, que você vai ter que aprender a lidar com pessoas diferentes, diferentes culturas, diferentes idiomas. E é isso, paciência. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito paciente, então paciência, queridos. Outro ponto negativo é que, assim, não dá pra trabalhar. Por isso que é um mestrado caro, você precisa ter as suas finanças, seu financeiro muito bem definido, como que vai ser esse período. Como eu falei, é 1 ano, então eu topei porque seria 1 ano e daí ia acabar. Minha irmã tá terminando um mestrado de 3 anos, eu nunca faria aquilo. Então... você precisa ter bastante conhecimento de como que vão ficar suas finanças, porque é muito difícil conseguir trabalho. Não conseguir trabalhar, conseguir conciliar trabalho com o mestrado. Porque, pelo menos pra mim, o mestrado é minha prioridade. Tava investindo muito dinheiro, muito planejamento pra estar ali, então ele era a minha prioridade. Então, às vezes, se você estiver trabalhando demais, aquele 1 ano que você teria que se dedicar ao seu mestrado cai. E outra coisa, como um estudante
internacional, a gente não pode trabalhar mais do que, legalmente, a gente não pode trabalhar mais do que 20 horas semanais. E 20 horas semanais já é muita coisa. Assim, vai por mim, é muita coisa. Se você estiver trabalhando 20 horas semanais, você vai ter muita dificuldade, sério mesmo. Mas isso falando, é a minha experiência. Eu comecei trabalhando, fazendo trabalho 20 horas semanais. E quando deu novembro, eu tava ficando doente. Eu não tava aguentando, porque eu tava tendo que me adaptar a uma realidade totalmente nova, sistema de ensino novo, tudo novo, com o trabalho. Então eu tive que sair do trabalho, porque realmente tava ficando doente, não tava dando pra mim. Mas eu tenho uma família que me dá suporte, então por isso que essa foi uma opção pra mim. Então leve em consideração que você vai precisar ter um financeiro bem organizado de como que você vai se manter e sobreviver durante esse período de um ano. Outra coisa que foi uma dificuldade pra mim é que a minha turma tinha 100 pessoas. Não 100, tinha tipo 95, mas é quase 100, né? Eu nunca estudei questão de gente na minha vida. Eu estudei não mais que 30 pessoas numa sala de aula. Nunca, jamais. Durante a escola, quando eu entrei na faculdade, a minha primeira turma tinha tipo 20 pessoas. E aí foi mudando ao longo dos anos, mas assim, nunca essa quantidade de gente. Nunca, assim. A gente tem aula em auditório, sabe? E é complicado, o professor tá dando aula, é questão de fazer pergunta. No começo todo mundo falava demais e você ficava, o povo ficava querendo falar pra aparecer, entendeu? Assim, o começo foi difícil, tô falando, adaptação, o começo foi difícil. E esse tanto de gente também é difícil. Acaba que você não conhece todo mundo, né? É difícil você ter contato com todo mundo e tal. Então, foi uma coisa que eu tive que adaptar, foi uma dificuldade que eu tive. De ter contato com esse tanto de gente e não conseguir ter aquele contato próximo com os meus professores dentro da sala de aula. Então você consegue ter, que é o que você tem que aprender a como se destacar de alguma forma. Então coisas que eu fiz, dar o máximo de mim nos trabalhos para eles saberem que eu existo. Perguntar quando eu realmente tivesse uma dúvida que fosse pertinente, porque eu falei, tinha gente que queria aparecer e ficava falando potoca. Então esse tipo de coisa, sabe, que você precisa se adaptando. E aí outra coisa que eu também tive um pouquinho de dificuldade, mas foi só no começo, é entender o processo burocrático da universidade. Então, assim, você não consegue ficar chegando nos professores porque, como eu falei, são 100 pessoas, eles não conseguem atender todo mundo ao mesmo tempo, e tem uma aula depois da outra, e eles também são ocupados. Então, assim, às vezes tudo que você precisa... Sabe esse negócio de e-mail? Seu melhor amigo. Manda e-mail pra tudo que você precisar. Outra coisa é que você tem que ter o e-mail da faculdade, eles têm um e-mail seu, então a comunicação é lá. Então esquece o seu e-mail pessoal, você vai usar o e-mail da faculdade. Assim, tudo muito burocratizinho, sabe? Foi uma dificuldade. Hoje eu tiro de letra, mas os primeiro e segundo mês foi um negócio que eu tive muita dificuldade. Então, de me adaptar com isso, sabe? Então, uma coisa que eu listei aqui também. E por último, que é uma dificuldade que não vai acontecer provavelmente pra você, mas foi pra mim, que foi Covid. Coronavírus. Assim, dificultou, né, bastante algumas coisas. Eu paguei pra fazer um mestrado 1 ano e estar naquele campus maravilhoso que eu amo. E acabou, desde março, não piso mais ali, sou aluna online. Então... é um negócio que complicou mesmo, coloquei aqui só pra dar uma zoada, que ficou difícil pra todo mundo, né? Mas acho que tá sendo legal, assim, no geral, os pontos negativos, eles não sobressaem, os positivos, assim, nunca, igual eu falei, faria tudo de novo. Fiz esse vídeo realmente porque eu achei super válida a sugestão da Ariel. E espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero trazer mais conteúdo sobre o mestrado pra vocês. Só me dê um pouquinho de tempo. Eu tô nos últimos 2 meses. Em julho eu estou livre pra ir. Como é que é? Free to go. A diretora do meu mestrado fala: In July you're free to go. Então, eu quero trazer mesmo essas informações pra vocês, porque eu não tive muita informação online, eu ficava tentando achar gente pra perguntar, mas muita coisa que eu fiz na unha mesmo, e que eu acho que é importante que vocês tenham conhecimento de realmente como funciona. Eu vejo muita gente tentando usar, eu só ir fazer um mestrado como uma alternativa pra ficar na Irlanda, mas sim, é uma alternativa,
mas ela precisa ser muito bem pensada. Ela é muito mais complexa, mais cara e mais desgastante do que fazer um curso de inglês. E é importante que vocês saibam disso. Então é isso. Se você gostou, deixe seu gostei. Por favor, se inscreva aqui nesse canal e me digam o que vocês querem saber sobre o mestrado para os próximos vídeos, tá bom? Que eu vou listar tudo e eu vou tentando colocar o máximo possível. E é isso. Um super beijo. Até a próxima. Ah, e igual eu falei, me segue no Instagram, que lá eu posto minha rotina todos os dias. Então vocês conseguem me acompanhar em tempo real. É isso. Beijo. Tchau.